Olá, turma linda do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e vou continuar trabalhando com vocês o conteúdo que o professor Tony estava trabalhando nas últimas aulas, referente a números complexos. Então, hoje, nós vamos continuar com a multiplicação de números complexos. Então, só para relembrar, como que a gente faz para multiplicar dois números que sejam complexos? Eu vou apresentar para vocês a propriedade distributiva da multiplicação. O que é a propriedade distributiva? Aquela onde você vai distribuir a operação de multiplicação, ok? Então, aqui, A mais B, C mais D é a multiplicação de duas somas numéricas. Como que a gente faz para distribuir? O A vai multiplicar por todos os termos do segundo número. O B também vai multiplicar por todos os termos do segundo número. Então, A vezes C fica AC. A vezes D fica AD. Já multipliquei o A, agora eu vou para o B. B vezes D, BD. B vezes D, BD. Tá? Aqui é BC, gente. Aqui B vezes C, BC. Tem um detalhe aqui. Eu coloquei a soma de dois números multiplicada pela soma de dois números. Se acontecer de ter uma subtração ou algum número negativo, a gente não pode esquecer que na multiplicação existe a regra de sinais, somente na multiplicação e na divisão. Então aqui coloquei a multiplicação de um número por soma de dois números. Então o A vai multiplicar pelos dois termos aqui dessa soma, A vezes B que fica AB, A vezes C que fica AC. Também quero lembrar vocês de que se eu multiplico A por B, aqui eu coloquei A vezes B só para colocar na ordem alfabética, mas se você escrever B vezes A é a mesma coisa, porque na multiplicação a gente não pode esquecer que a propriedade comutativa é válida. O que é a propriedade comutativa? Não importa a ordem das parcelas, tá? Então, eu deixei aqui um exemplo para vocês, agora um exemplo com números envolvendo também variáveis. Eu fiz o quê? 2 mais x multiplicando por 3 mais y. Então, veja, se eu não colocar esses parênteses nessas parcelas aqui, ficaria somente o x vezes 3. Né? Se você esquece de colocar esses parênteses, você só vai multiplicar o x pelo 3, mas não é o x que está multiplicando pelo 3, é o 2 mais x que está multiplicando por 3 mais y. Então, o 2 multiplica por todo mundo do outro lado. 2 vezes 3, 6. 2 vezes y, 2y. E o x também vai multiplicar todo mundo que está do outro lado. Então, x vezes 3, 3x. 3 vezes y, x vezes y, xy. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui do que eu acabei de falar da propriedade comutativa. Quando eu multipliquei o x pelo 3, muitos vão dizer, tá, isso é x3. Mas, na matemática, a gente sempre coloca a parte numérica, que a gente chama de coeficiente, na frente da parte literal. O que é a parte literal? É a parte de letra, tá bom? E aqui, continuando com a propriedade distributiva, eu vou multiplicar um número por x menos y. Então, o que está multiplicando o 5? X menos y. Não é somente o x. Quando aparece o parênteses, o número que está na frente multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos y é menos 5y. Lembrem que eu comentei com vocês que na multiplicação nós vamos aplicar a regra de sinais. Ela é válida para a multiplicação e foi o que a gente fez aqui nesse exemplo. Tá? Então, depois desses dois exemplos, é claro, né, que eu vou deixar para vocês praticarem uma atividade para que vocês efetuem as multiplicações a seguir. Então, eu tenho a letra A, a letra B, ou 1, 2 exercícios, ok? E aí, eu deixo para vocês fazerem, vocês anotem, façam no caderno de vocês e logo a gente volta para verificar a sua resposta, a sua resolução. Não se esqueça de usar a regra de sinais e a propriedade distributiva. Tá bom? Até daqui a pouquinho.
Então, pessoal, vamos lá? Aqui eu tenho 2 exercícios, são 2 atividades em uma só. A primeira, a multiplicação de subtração, diferença de 2 números pela soma dos 2 números. Então, eu gosto de frisar bastante. Estão entre parênteses, aplica a propriedade distributiva. Todo mundo do primeiro número multiplica todo mundo do segundo número. Na letra B, é um número multiplicado pela soma também de 2 números, que nesse caso em específico é um número complexo. Então, a gente não vai esquecer de usar a propriedade distributiva. Então, para resolver a letra A, 5 vezes 3, 15. 5 vezes x, 5x. Agora, menos x vezes x vai ficar menos x ao quadrado, que está aqui, ó, tá? E menos x vezes 3, menos 3x. Então, aqui você pode juntar os termos que são semelhantes. O que são termos que são semelhantes? Termos que têm a mesma parte de letra, ok? Então, 15 não tem nenhum outro que seja só número, continua sendo 15. Eu tenho 5x, mas eu vou subtrair 3x, eu vou tirar, eu tenho 5, mas eu vou tirar 3, então eu vou ficar com 2x. E o menos x ao quadrado eu vou repetir. Lembrando, aqui eu multipliquei 5 menos x por 3 mais x. Poderia fazer 3 mais x vezes 5 menos x. A ordem aí não vai alterar o resultado. Aqui embaixo eu tenho que 5 está multiplicando por x mais i. Então, o 5 vai multiplicar todo mundo. Não vai multiplicar só o primeiro termo, porque o número está entre parênteses. Então, 5 vezes 7, 35. 5 vezes i, 5i e acabou, tá? Ok? Então, continuando, como que a gente faz agora então para multiplicar os números complexos? Vejam que até agora a gente fez com números, soma de números, número com parte literal, e coloquei só uma última atividade para que vocês pudessem praticar a multiplicação de um número real por um número complexo, levando em consideração que esse número complexo ele está escrito entre parênteses, tá? Então, essa é a diferença de você multiplicar números que têm uma soma ou uma subtração dentro deles. Aqui, então, eu peguei o número complexo A mais BI e vou multiplicar pelo número complexo C mais DI. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, A vezes C fica AC. A vezes DI fica ADI. BI vezes C vai ficar o quê? Eu coloquei, ó, BCI. Lembra que a parte de número a gente coloca na frente da unidade imaginária. Então, B vezes C é BC. E acompanhada da unidade imaginária I. BI vezes DI vai ser o quê? O BD, tá aqui, ó, BD. E I vezes I, que é I ao quadrado. Eu deixei em vermelho para chamar a atenção de vocês, para a gente também retomar de que nos números complexos, nesse conjunto, nós consideramos que I ao quadrado vale menos 1. Então, você substitui esse I ao quadrado por menos 1. Na hora que você vai fazer isso, ele vai ficar de positivo, ele vai passar a ser negativo. Por quê? Porque é uma multiplicação de um número positivo, que é o quê? B vezes D, por um número negativo, que é menos 1. Então, ficou aqui, ó, só troquei o sinal dele. Então, o resto eu repeti tudo, não joga nada fora e não troca o sinal de ninguém. Você só vai efetuar as operações que estão indicadas. Então, AC daqui, ADI daqui, BCI daqui e o último termo que vai mudar de sinal vai ficar somente BD. Por que eu coloquei esses triângulos coloridos aqui? Para indicar, para que vocês identifiquem aí qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária. Então, em azul, os triângulos em azul estão indicando somente números reais. A parte em vermelho, o triangulinho em vermelho, está indicando as unidades que são imaginárias, a parte imaginária do número, ok? Então, aqui eu vou agrupar conforme os termos que são semelhantes. Parte real, somente com parte real, parte imaginária, somente com parte imaginária. Então, o AC eu junto com
menos BD. Tá aqui, ó, AC menos BD é um número só que representa a parte real do número complexo. Parte imaginária. Quanto que eu tenho de parte imaginária? Eu tenho o AD e o BC, que são os coeficientes, que estão acompanhados do I. Então, AD está aqui, BC aqui. Tudo isso é acompanhado da unidade imaginária I, por isso essa é a parte imaginária. Não se esqueçam que parte real e parte imaginária são números reais. O que diferencia um do outro? Que a parte imaginária está acompanhada da unidade imaginária. Tá ali a letrinha I. Isso é que vai diferenciar um do outro. Tudo bem? Então aqui um exemplo de como que a gente faz a multiplicação de dois números complexos. Agora sim, são somente dois números complexos. Como que a gente vai fazer essa multiplicação? Da mesma forma que a gente fez com os exemplos somente com números reais e partes literais. Então, distribuindo 2 vezes 3, 6, 2 vezes I, 2I. Ok? Já multipliquei o 2, agora eu vou multiplicar o I. I vezes 3, I 3, não, a gente coloca 3I, que a parte numérica vai na frente da parte imaginária, da unidade imaginária. I vezes I ao quadrado. E aí, de novo, nós vamos usar que I ao quadrado vale menos 1. Foi essa substituição que eu fiz aqui, olha. I ao quadrado eu coloquei menos 1, tá? Então, o resto repete tudo, não troca sinal de ninguém, não esquece de copiar o número que estava na linha anterior, tá? Porque a matemática não tem disso. Ah, não gostei de você, então eu não vou usar, não quero usar negativo, vou deixar positivo. Não, você simplesmente repete. Então, o 6 veio 6, o 2i veio 2i, 3i veio 3i e o i ao quadrado, que é igual a menos 1, eu coloquei ali menos 1, porque ele representa menos 1. Juntei parte real, 6 menos 1, 5. 2 mais 3, 5i. Então, o resultado, 5 mais 5i. Quanto vale a parte real? 5. Quanto vale a parte imaginária? 5 também. Ok? Então, vamos praticar um pouquinho aqui com essa atividade. Vocês vão efetuar as duas multiplicações, lembrando da regra de sinais para multiplicação. E anota lá, eu vou deixar uma dica para vocês, de que i ao quadrado vale menos 1. A gente gosta mesmo de repetir, de chamar atenção para que você não erre aí na resolução no seu caderno. Então, não deixa de fazer, é importante que vocês façam. Daqui a pouquinho eu volto com a resolução para vocês.
Então, voltando, vamos ver lá como é que você resolveu esse exercício, levando em consideração as duas dicas que eu deixei para vocês. Primeiro, aplicar a propriedade distributiva, não esquecer de multiplicar todo mundo por todo mundo. E a segunda dica, considerar que i ao quadrado vale menos 1. Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15. 5 vezes i, 5i. Menos i vezes 3 fica menos 3i. E menos i vezes i, vejam, um número negativo multiplicado por um número negativo será um número negativo. I vezes i ao quadrado, lembrando que i ao quadrado vale menos 1, eu só vou substituir. Então ficou 15, o resto eu vou repetir tudo com o mesmo sinal, sem esquecer de ninguém lá para trás. Então, o mais 5i, menos 3i, menos, que é do nosso resultado, menos 1, que eu tirei da onde? Do valor de i ao quadrado. Então, continuando, 15, desço 5i, repito o menos 3i, negativo multiplicado por negativo é positivo. Então, fica mais 1. E agora é só juntar as partes que são semelhantes. Real com real, imaginário com imaginário, para não misturar. Então, 15 mais 1, 16. Tenho 5, tirei 3, fico com 2 positivo, tá? Quando você for fazer a soma e subtração de números inteiros, que um é positivo, outro é negativo, o positivo é sempre o quanto você tem e o negativo é o quanto você está tirando, para você não errar com o sinal, tá bom? Então aqui, na segunda multiplicação, eu tenho um número real multiplicando por um número complexo. Então, como é que eu sei que é um número complexo? Ele está entre parênteses. Então, ele tem parte real, ele tem parte imaginária. Menos 4 vezes 8 vai dar menos 32. Menos 4 vezes menos i, negativo multiplicado por negativo é positivo, fica 4i. Então, a parte real desse número é menos 32. A parte imaginária é 4. Tudo bem? Espero que você tenha acertado aí em casa, né? Não deixe de fazer, que é importante, né? Ninguém vai conseguir aprender se não praticar. Então, a gente tem que praticar para aprender. Então, eu vou deixar claro, ainda nessa linha, um desafio. Vamos ver, vamos relembrar aí algumas propriedades da multiplicação, como que a gente opera quando a gente vai calcular o quadrado de um número. Então, eu tenho um número complexo, que é 3 menos 5i. Tem parte real, tem parte imaginária. E aí eu estou pedindo para vocês calcularem o quadrado desse número. Então, eu vou deixar, eu gosto de deixar uma dica, né, do como que você vai resolver isso. Você vai usar a definição de potência. O que é uma potência? Se eu tenho z ao quadrado, quer dizer que eu vou multiplicar z por ele mesmo 2 vezes. Então, isso é z vezes z. Não é z vezes 2, porque se fosse z vezes 2, o 2 não estaria escrito ali em cima, tudo bem? Então, isso é uma potência. Potência é um produto. O que é produto? Multiplicação. Você vai multiplicar, todos os termos serão iguais. E quantas vezes você vai multiplicar esses termos? O número de vezes que está no expoente. Aqui nesse caso, eu estou pedindo para você fazer z ao quadrado. Então, você vai multiplicar z vezes z 2 vezes, que é o número que está no expoente. Ok? Acho que eu já falei demais, não vou resolver antes, eu vou deixar vocês resolverem primeiro e eu volto para resolver depois com vocês.
Então, pessoal, eu tenho certeza que depois dessa dica que eu dei para vocês, vocês conseguiram fazer certinho aí em casa. Então, o número complexo z, 3 menos 5i. Z ao quadrado vai ser 3 menos 5i ao quadrado, que é o quê? O 3 menos 5i vezes ele mesmo, 3 menos 5i. Eu vou resolver aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, que é válida para toda multiplicação de números que são complexos. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 5, menos 15i. Menos 5i vezes 3, menos 15i de novo. Negativo multiplicado por negativo é positivo, 5i vezes 5i, 25i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado vale menos 1. O que eu faço com os demais termos aqui do resultado da minha operação? Eu vou repetir. Então, 9 continua 9, menos 15i continua menos 15i, desci de novo menos 15i, vou substituir i ao quadrado por menos 1. Então, menos 1 multiplicado por 25, que é positivo, vai ficar menos 25. Então, aqui eu vou juntar os termos que são semelhantes, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, 9. Eu tenho 9, mas eu tirei menos 25. O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo, né? Então, menos 16. Está faltando mais do que aquilo que eu tenho. Então, 9 menos 25, eu fico com menos 16. Eu tenho menos 15 e vou juntar com menos 15. Então, eu vou ficar com menos 30i. Então, esse número complexo tem a parte real, que é menos 16, e a parte imaginária, que é o menos 30. Para quem entendeu, ok, a propriedade distributiva, você nunca vai errar, porque você vai usar a regra de sinais, você vai multiplicar todo mundo do primeiro número por todo mundo do segundo número, com bastante paciência. Eu adoro fazer as flechinhas, porque daí a gente não esquece de quem está multiplicando, tá? E não esquece de usar a regra de sinal. Para quem lembra, você pode usar uma propriedade de produtos notáveis. O que são produtos notáveis? Produto, resultado de uma multiplicação. Notável porque você já nota qual é o resultado. Como que você nota? Se você está elevando um número que é composto, né? Uma soma, uma subtração ao quadrado, você chama isso, o resultado vai dar um trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio? Porque tem 3 termos. Quadrado, porque resultado de um quadrado. Perfeito, porque você já sempre vai ser a mesma formulação. Qual é a formulação? Então, se eu tenho 3 menos 5i ao quadrado, isso vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo, 9. Está aqui, 9. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 5i, menos 30i. Está aqui, ó, menos 30i. Menos 15, menos 30i. Mais o quadrado do segundo termo. Qual que é o segundo termo? Menos 5i, que vai ficar 5 ao quadrado, 25. O i, que é negativo, o i ao quadrado, que é negativo, o 25 fica negativo. Então, é o quadrado do primeiro, vamos rever. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não se esqueça que primeiro termo, segundo termo. Então, para quem está familiarizado com produtos notáveis, fica à vontade, usa produtos notáveis, você vai economizar uma linha do teu exercício, numa prova pode ser importante, mas se você não sente tanta segurança, usa a propriedade distributiva. Tudo bem? Então, para finalizar nossa aula, eu vou deixar um quiz para vocês e prestem atenção no enunciado, porque você tem uma multiplicação de 3 números complexos e está pedindo qual que é o conjugado desse resultado. Não está pedindo qual é o resultado, está pedindo o conjugado. Então, com bastante atenção, façam aí com cuidado, a gente já volta.
Então, pessoal, só para agilizar aqui a nossa resolução, eu já deixei aqui no quadro indicado o mesmo exercício do quiz. Então, a multiplicação, agora, só para mostrar para vocês que é válida a propriedade comutativa, quer dizer, não importa a ordem aí que eu vá multiplicar, eu vou começar fazendo de trás para frente, tá? Então, aqui, i vezes 1, 1i, tá aqui. I vezes i ao quadrado. Só volta um pouquinho. Cadê? Então, pessoal, só para a gente poder agilizar a resolução, eu já deixei indicado aqui no quadro o mesmo exercício e quero chamar a atenção de vocês que agora eu vou fazer a multiplicação de trás para frente. Para quê? Para mostrar que a propriedade comutativa é válida, tá? Não vai importar aqui a ordem que eu vá multiplicar. Então, o 2 mais i eu continuo com 2 mais i, não vou mexer com ele agora, mas eu vou multiplicar i mais 1 mais i por i. Então, i vezes 1 é i. I vezes i é i ao quadrado. Deixo indicado que o i ao quadrado é menos 1, que é a única parcelinha ali que eu vou substituir. Então, no lugar do i ao quadrado, eu vou colocar aqui menos 1. Então, você vem, não coloca i ao quadrado e já coloca menos 1. Tudo bem? Essa substituição, tá? Então, agora aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes i, 2i. 2 vezes menos 1 é menos 2. I vezes i é i ao quadrado. I vezes menos 1 é menos i. De novo, eu tenho i ao quadrado. Este ao quadrado eu substituo por menos 1. Então, 2i menos 2, agora, atenção, não é i ao quadrado, é menos 1, menos i. E vou juntar as partes que são semelhantes. Então, real com real, tá aqui, ó. Menos 2 menos 1 é menos 3. 2i menos i é simplesmente i. Então, esse número complexo é o resultado da nossa multiplicação. Só que a gente não pode esquecer que aqui no nosso enunciado, o que é pedido é o conjugado. Então, se você quer o conjugado, ele vai mudar somente o sinal da parte imaginária. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Eu deixei indicado aqui para vocês a resolução desse exercício, caso você não consiga assistir todo o vídeo, fique com alguma dúvida na resolução que eu fiz no quadro, tá? Então, aí você tem acesso aos slides. Então, na aula de hoje, vimos as operações de multiplicação com números complexos. Eu queria lembrar vocês de não deixar de fazer a atividade proposta no Class, só assim a sua presença ficará registrada. Lá você encontra as aulas, a aula inteira, na íntegra, você encontra também os slides e, muito importante, fazer o exercício. Teve alguma dúvida? Não deixe de mandar no fórum da sua turma um recadinho para o seu professor, que com certeza o teu professor vai te responder. Para aqueles alunos que estão assistindo às aulas pela televisão, não estão tendo acesso à internet, ao Class, não deixem de ir até a escola, comunicar a sua escola, a sua direção, a sua equipe pedagógica, porque as atividades estão sendo entregues impressas para vocês. Vocês pegam no dia, tem um tempinho para fazer, tem indicação das aulas, do conteúdo que está sendo dado em cada aula. Tá bom? Eu espero que vocês continuem firmes aí comigo, eu estou firme aqui com vocês, a gente não vai deixar passar aí o conteúdo de matemática, tá bom? Até a próxima aula.